o Inter corre algum risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Ou você teme o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Acho que fica melhor, né, Vini? O que te parece? É que pra mim não tá aí o risco. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é que, vamos lá, quero construir com vocês, assim, tu afirma que o Inter vai ganhar a Libertadores da América? Sem dúvida que não. Tu afirma que o Inter vai ganhar a Copa do Brasil? Sem dúvida que não afirmo. Ninguém tá dizendo que o Inter não vai ganhar. Não vai ganhar. Agora, tu não afirma, tu não posso afirmar. Não põe teu apartamento disso. Não põe. Ok, então tá. E a gente pode combinar que contra o Flamengo, o Inter vai enfrentar um grande time nas oitavas de final da Libertadores. Agora, por outro lado, eu afirmo que o Inter não vai cair. Perfeito, eu também. Beleza, é exatamente essa construção. Eu afirmo que o Inter não vai cair. Eu afirmo que o Inter não vai cair, mas eu não posso afirmar o que ele vai fazer nas Copas. Exato. Vamos lá, Inter e Flamengo na Libertadores da América. É um confronto gigante, tudo pode acontecer. Perfeito. Claro que o Flamengo é favorito pelo elenco que tem, mas o Inter tem condições de repente, eliminar o Flamengo e passar de fase. Mas caso o Inter for eliminado, ninguém aqui no pós-jogo vai falar um vexame ou algo nesse sentido. Não. Inter e Fluminense na Copa do Brasil. É um time um pouco mais equilibrado com o Inter. Ok, mas também são dois grandes confrontos. Pode acontecer qualquer coisa nesse jogo contra o Fluminense. E aí eu te pergunto, que parte da tabela o Inter está e como o Inter vai se recuperar no Campeonato Brasileiro se fracassar nas Copas? Que não é algo absurdo, que é algo que pode acontecer. Qualquer time pode fracassar nas Copas, é jogo de Copa, é difícil prever o que vai acontecer. E o que me preocupa não é o rebaixamento, Jordan, o que me preocupa é como o Inter vai se recuperar no Brasileirão para estar disputando na parte de cima da tabela, para estar almejando uma Libertadores na próxima temporada. Então, eu tô preocupado com o Inter dentro do Campeonato Brasileiro e o que ele vai ter de objetivo. Eu não quero que o Inter termine o ano... A tua preocupação é mais ou menos a seguinte: dependendo do que acontecer nas Copas, não aconteceu o que aconteceu com o Cudê aquela vez, de ficar muito longe para tentar buscar alguma coisa na temporada. O outro exemplo é o próprio Atlético Mineiro ano passado. Sim. O Atlético Mineiro chegou na final das duas competições, E Copa do Brasil e Libertadores. do Brasileiro podia cair. Caiu, né? Cara, me desculpe, isso aí eu não quero. Sim. Isso aí eu não quero. Eu quero o Inter disputando lá em cima no Campeonato Brasileiro. E do jeito que tá, não tem como. É péssimo para um clube do tamanho do Inter estar na zona de rebaixamento. Não é o lugar. Por que o Inter está na zona de rebaixamento? Não foi porque perdeu hoje, porque fez um péssimo primeiro tempo, embora tenha criado... o sentimento desse jogo é de que se o Inter tivesse um pouquinho mais de capricho nos arremates, o Inter poderia ter saído até com um empate ou até algo mais, porque o Inter criou, o Inter fez o goleiro do Atlético trabalhar, o Inter acertou bola na trave 2 vezes, enfim, foi um Inter que esteve presente, mas foi um Inter muito desequilibrado. A ideia do Roger do tripé não funcionou. O Bruno Henrique foi ausente. O Bruno Henrique ele entrou em campo, mas ele não jogou, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo. Porque o jogo na grama sintética ficou muito rápido e ele não consegue acompanhar. E esse é um dos pontos que o Inter terá de rever para a volta das férias, para a volta do recesso. O Ronaldo não é o camisa 5 do Inter. Não pode ser o Ronaldo camisa 5 do Inter. Então tu vai somando, faltou pro Inter... Faltou mais coberta pro Inter. A coberta do Inter é curta. E vou dizer, é muito curta, não é nem aquela história de cobre a cabeça e descobre os pés. Não. O Inter cobriu a cabeça nas Copas e deixou do joelho para baixo, talvez da coxa para baixo, descoberto. O Inter não tem lastro para jogar 3 competições. Tá pagando um preço por isso. Classificou na Copa do Brasil, em que jogou com força total, porque tem um trauma de Copa do Brasil... E o Inter tem várias eliminações vexatórias, então o Inter cuidou da Copa do Brasil. Centrou força na Libertadores e aí faltou para o Brasileirão, rifou muitos jogos. E aí tem questões também de dificuldades técnicas do time que precisarão ser revistas. Não só para ambicionar avançar nas Copas, mas para sair dessa situação. Hoje, por exemplo, o Roger, sem 4 ou 5 titulares, no segundo tempo lançou o Iago Noal, depois o Prado, depois o Matias. E aí, como efeito de comparação, o Atlético faz 2-0 com o Igor Gomes e o goleador da Libertadores do ano passado. Esses 2 caras estavam no banco. E eles entram e elevam a régua do Atlético. Esse é um ponto que precisa ser discutido. O Inter está na zona de rebaixamento por deficiência técnica? Sim, teve jogos no Beira-Rio que o Inter foi mal. Mas o Inter não tem perna para jogar 3 competições. E a prova está aí. Então,
de respirar um pouco mais aliviado. E também, Bertoncello, o Inter tem quanto tempo? Tem quantos jogos até os mata-matas? Primeiro da Copa do Brasil. Dia 30, isso. Dia 30, então De tem julho, né? Tem 2 jogos. São 3, no Três caso, jogos. né? Bahia, Ceará... Bahia não, Vitória, Ceará e Vasco. E Exato. Santos, 4 jogos. Então precisa rapidamente dar uma resposta até para ir para os mata-matas mais tranquilo. A pressão ela entra e vai ser um mês de ranço do torcedor se questionando, será que esse grupo é suficiente? Será que precisa trazer mais jogadores? O Inter não vai ser comprador na janela. E tem um outro elemento da janela desse mês, além da questão toda da zona de rebaixamento. O Inter vai vender. O torcedor precisa estar preparado porque as propostas chegarão propostas por Vitão, por Wesley, e o Inter precisa vender porque o Inter precisa buscar 120 milhões para cumprir a meta orçamentária. Esse é um elemento que também entra, vai ser um mês longo para o Inter. O Inter tinha que ter feito um esforço e ficou nítido que o Roger fez esse esforço, Vini, de jogar o time para frente, de buscar o empate, de não passar esse mês na zona de rebaixamento, porque ele sabe que o mês da janela vai ser um mês complicado para o Inter. Bom, 11h51, o Vini tá processando ainda as coisas. Não, né? é que não lembro qual foi o dia do Sala que o Pedro perguntou, e o jogo? Eu falei, tô na bronca com isso aí. E, cara, eu tô na bronca com o Inter porque não precisava. Era um empate. Era um empate. Um empate, a gente estava aqui projetando essa parada. Agora tem uma coisa, né? Eu tenho certeza que muitas justificativas vão surgir durante as coletivas. Espero mesmo que o Inter tenha a palavra de dirigentes, porque a torcida vai ficar 30 dias sem jogos. O departamento de futebol também entra em férias, né? Então, assim, o mínimo hoje é que a gente tenha a palavra de pessoas do futebol do Inter, para dizer como o clube está se preparando para melhorar essa situação e para conseguir lidar com todas as competições. O argumento das lesões, ok, eu particularmente entendo. Argumento do calendário também, né, que é uma coisa liga a outra. Agora, depois dessa parada, nenhuma dessas desculpas vão ser aceitas. Porque estamos sem o Fernando. Tem 30 dias para se preparar e saber jogar sem o Fernando. Agora já não tem mais, né? Fizeram muita falta hoje os ausentes, né? O Inter jogou sem Vitor Gabriel, tudo bem. O Vitor Gabriel e o Juninho eu já nem considero, porque acredito que o Juninho mantém o nível. Assim como o Rocher, o Antony não é um cara que comprometa. Mas Bernabé e Alan Patrick fizeram muita falta pro Inter. O ponto é que na volta, na retomada, se o jogo do Bahia for adiado, a tendência é de que seja, porque o Bahia vai jogar no mesmo dia pela repescagem. Com certeza será adiado, né? Isso, o Inter terá 12 jogos em 42 dias. A maratona, ela segue. Então é preciso sim se equipar melhor. Sim, mas até o final de julho seriam só 4, né? Do Brasileirão, sim. Tá, mas quais são os outros jogos vão que o ter Inter tem? 5. É que tem, o Inter vai ter 4. É que tem as Copas, né, Diogo? Tá, mas as Copas não começam É só dia 30. 30 dia de 30, julho. né? E a Copa do Fluminense Brasil. Inter. Copa do Brasil. E a Libertadores é só agosto, né? Agosto, dia 13. Então o Inter vai ter, volta dia 12 de julho? Dia 12 ou 13. 12 ou 13. É. De 12 ou 13 até o dia 30, são Isso. 17 dias com 4 jogos. Isso, Vitória, Ceará, Santos e Vasco. Aí me parece uma sequência... É por isso que eu tô batendo nessa tecla. Me parece uma sequência... Se depois disso vai ser uma maratona, Leonardo, tu tem toda a razão, porque o Inter vai ter maratona e aí com os jogos das Copas é natural que se deixe o brasileiro em um segundo plano, né, para essas decisões aí, mas esses 4 jogos em 17 dias, depois de um mês de descanso, olha, o Inter não tem, assim, é o que o Vini falou, não dá para desperdiçar aí. Não. Se desperdiçar aí, bom, daqui a pouco vai ter que sacrificar a Copa. Sabe o que é? O Inter tá nessa situação agora, Joy. E apesar do desconforto, o Bertoncello disse também que tem muitas críticas ao time, o torcedor ainda tá naquela assim, ó. Ok, teve esse primeiro semestre conturbado, apesar dos apesares, vamos reclamar aqui, mas vamos lidar com isso. Uhum. Depois dessa parada, o nível de cobrança, e esse é um problema que o Inter criou pra ele mesmo. O Inter criou pra ele mesmo. O holofote está todo no desempenho desse time e principalmente não no desempenho, tá? Porque no Brasileirão eu quero que o Inter conquiste pontos no Brasileirão.
Que o Inter conquiste pontos, pelo menos aqueles pontos que a gente comenta que são inegociáveis. Então tem Ceará em casa, Vitória em casa e o Vasco da Gama que parece ter melhorado, mas em casa o Inter tem que vencer.